sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal que nós falamos sobre direito no nosso dia a dia, como as leis podem influenciar na nossa vida, com dicas práticas e úteis para que a gente aplique a lei, porque afinal de contas a lei é para todos. E como estamos nesse clima de eleições e pós-eleições e todo esse alvoroço que causou nos brasileiros, contentes e descontentes com os resultados das eleições, isso é uma questão à parte do que estamos falando aqui, porque estamos falando de legalidade, ou seja, do que está na lei, na nossa Constituição Federal, e também eu estou com ela aberta aqui no meu computador. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: a gente sabe que estão acontecendo várias manifestações pelo país em função das eleições, e daí vem a seguinte dúvida também que está circulando por todas as pessoas brasileiras. Então, o que isso significa? O artigo 142 é do capítulo das Forças Armadas. E o que isso significa? Significa algumas possibilidades em que as Forças Armadas podem ser instituídas no país, ou seja, para intervenção das Forças Armadas no país. E em quais casos isso se aplica? Destinam-se a... Enfim, artigo 142 tem uma introdução e depois fala: destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E o que isso significa? Que quando houver o descumprimento de alguns desses requisitos, pode haver a intervenção das Forças Armadas. Então eu pergunto para vocês, a defesa da pátria, com todas essas situações que estão acontecendo de não respeito à Constituição, de possíveis fraudes, de poderes influenciando nos outros poderes em vez de ter a sua autonomia, porque cada poder é autônomo e não deve e não pode influenciar nem prejudicar outros poderes. Ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um faz a sua atuação, cada um trabalha do seu jeito e ninguém influencia no trabalho do outro. Isso está acontecendo? Há discussões. Enfim, por iniciativa de qualquer um deles, para a defesa da lei e da ordem. Para a defesa é eu que disse, porque aqui tá, da lei e da ordem. E o que significa quando a lei e a ordem não estiverem estabelecidas no país? Então, eu pergunto pra vocês, a lei e a ordem estão instituídas no país com todas essas manifestações, com possíveis fraudes, com o povo descontente, com irregularidades, com tristeza, com pobreza, enfim, com todas essas situações no país. A lei e a ordem estão sendo cumpridas? Há discussão também. E também lá no início, né, a defesa da pátria. Se tudo isso estiver sendo descumprido, não tem defesa da pátria, não tem soberania do país, porque vai ficar tudo uma bagunça o tempo todo. Então, são muitas discussões, e quem vai decidir isso? Bom, tem prerrogativas para as autoridades competentes, principalmente a autoridade suprema do presidente da República. Então, é aguardar para que isso aconteça ou não. Mas lembrando, também a gente vai pensar lá em 64, quando houve a intervenção militar. O que isso significa? Quando os militares, as Forças Armadas, assumiram o poder. Porém, em 64 não tinha Constituição Federal, essa carta que estamos falando, que lá no artigo 5º diz os nossos direitos e garantias fundamentais, no qual diz sobre a nossa liberdade de ir e vir. Só que antigamente, lá em 64, a gente não tinha essa liberdade de ir e vir, porque os militares diziam o horário que as pessoas tinham que voltar pra casa, 10 horas da noite, todo mundo em casa, não podia andar em grupo de amigos na rua, de família na rua, não podia nada disso, porque não tinha Constituição protegendo isso. Então, se isso acontecer, não vai ser igual antigamente, porque não existia Constituição que nos garante lá no artigo 5º. Livre a expressão, invioláveis a intimidade, da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, liberdade de ir e vir. Então, assim, isso está escrito na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. Não tem como ser do mesmo jeito que foi em 64. Não existe essa possibilidade. Então, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias no nosso país. Torcer para que dê tudo certo, para que Deus continue cuidando de tudo, independente de político que vai assumir ou não vá, ou se vão ser as Forças Armadas ou não, mas que seja pro bem de todo mundo. Porque a gente tá no mesmo barco, a gente tá no mesmo país, e o que fizer para um vai respingar no todo, porque a lei é para todos, a lei é erga omnes, ou seja, tem efeito para todos. Então, pessoal, essa é uma breve explicação de uma estudante de Direito que estuda as leis, que estuda a Constituição. É isso que nós fazemos no curso de Direito. Eu quero deixar aqui esse recado pra vocês, que fiquem calmos, tranquilos, porque se acontecer a intervenção militar, não vai ser como 64. Por uma questão muito simples, que pode ser resumida em uma frase. 64 não tinha Constituição Federal de 88, que garantia os nossos direitos de ir e vir e liberdade. Ponto. Não vai ser igual. E não tem como ser pior também, porque existe essa Constituição, a nossa Constituição,
que o artigo 5º dá todos os direitos e garantias, direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, para todos. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!